Patrícia, boa noite. Boa Muito obrigada noite, Cristiane. por estar aqui com a gente na live da Escola de Direito Municipal. É um prazer para a gente poder te receber e falar sobre esse tema tão importante, não é? Então, eu vou te apresentar aqui aos colegas, né, que não te conhecem ainda. Nós temos vários alunos aqui da nossa escola. Então, a Patrícia, ela é procuradora do município de Porto Alegre. Ela é especialista em direito municipal pela nossa escola superior e é a atual coordenadora da Central de Conciliação de Porto Alegre, da nossa procuradoria. Então, a gente propôs, né, e conversamos com a Patrícia. Patrícia, eu acho que está no momento da gente conversar um pouquinho sobre a nossa central de conciliação, sobre esse novo olhar, não é, do direito, esse olhar que nós todos estamos agora revisitando, seja no direito administrativo, seja nesses novos instrumentos que nós estamos tendo que lidar nesse momento de pandemia, nesse momento de crise. E dentre esses instrumentos, a negociação tem se apresentado também como um instrumento importante, não é? Seja para este momento atual que nós estamos vivendo, seja ao longo do tempo em que nós estamos vendo um esgotamento, não é, do Poder Judiciário, um esgotamento da resolução de demandas pela via judicial e a busca de outras alternativas de consensuar ou de negociar que não seja necessariamente a via judicial, né? E Porto Alegre tem uma experiência bastante grande nisso. Então, eu queria começar primeiro te colocando assim essa questão conceitual, né? Do que é a negociação, esse novo olhar para o direito, não é essa mudança de cultura, essa mudança de paradigma que a gente tem que implementar dentro das administrações públicas. Então, a advocacia pública e privada vem se preparando para mediação, para negociação, para conciliação, para arbitragem. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua visão aí desses novos tempos, né? Como é que tu vê essa mudança de cultura? Como é que tu enxerga isso hoje? Então tá, Cris. Bom, primeiro agradecer, né? Depois de um probleminha técnico inicial, agradecer o convite, agradecer a escola, Superior de Direito Municipal. E é muito, eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar podendo falar aqui, né, sobre mediação, sobre conciliação. E como tu bem disseste, eu acho que nada, em um momento mais oportuno que esse, que a gente é chamado para um desafio tão grande como esse que a gente está vivendo em razão dessa pandemia, a gente refletir sobre outras alternativas de resolução de conflitos, né? E exatamente os métodos alternativos de solução de conflitos, eles são chamados alternativos exatamente porque a gente tem na ideia sempre na nossa formação, né, mais litigante, mais do conflito, da briga, do processo, o Poder Judiciário como a porta que a gente procura quando a gente tem determinado problema, né? Determinado conflito. E, na verdade, esses métodos chamados, eu até prefiro métodos adequados de resolução de conflito, que abrangem basicamente três métodos, né? Que existem tipificados no Código de Processo Civil e na legislação, que seriam a arbitragem, a mediação e a conciliação. Né? Então, aqui a gente falando mais da mediação e da conciliação. Exatamente também como tu disseste, esse esgotamento, né, do Poder Judiciário, até o magistrado Eugênio Fachin, naquele encontro online que a gente participou, Cris, ele falou da chamada fuga do judiciário, né? Que na verdade tem como razão e razões, nem vou entrar aqui, não é o tema, uma série de motivações, né? Mas o aumento de demanda, o aumento de processo judicial é o que salta aos olhos, né? E só para ter uma ideia, assim, o Conselho Nacional de Justiça em 2018 fala em mais de 80 milhões de processos tramitando na Justiça brasileira, é muita coisa. E o poder público, em especial, é um dos maiores litigantes. Né? Então, a gente quando vai mudar cultura, mudar paradigmas, mudar jeito de pensar, é algo que demora, não é da noite para o dia. Por isso que é importante, assim, locais como esse, né? Mesmo sendo assim, fomos chamados a enfrentar essas mídias, lives, enfim,
Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Então, lá nos Estados Unidos, só para trazer um pouquinho da história, nos Estados Unidos, na década de 70, surgiu esse chamado sistema multiportas, ou tribunal multiportas, né? Frank Sander lá foi o cara que pensou isso. E lá funciona, claro, é um outro sistema de direito, mas funciona, o próprio tribunal oferece para o cidadão que tem conflito uma multiplicidade de escolhas antes dele entrar com o processo judicial, né? Então, é feita uma espécie até de triagem, dependendo do tipo de problema, do tipo de conflito entre as partes, se direciona para determinado tipo de resolução, né? Então, lá funciona assim. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda o tribunal multiportas. A gente começa a ter um sistema multiportas. Claro que essa avaliação, eu acho assim, o operador do direito tem muito arraigada a questão do processo, né? Até por uma formação que a gente teve de processo civil. Só para te ter uma ideia, assim, em 2018, uma portaria do MEC, a partir de 2019, na verdade foi final de 2018, passou a obrigar na grade curricular das faculdades de Direito a cadeira de mediação e conciliação. Na verdade, era facultativa, a gente não teve, eu não tive. Então, eu acho que os novos advogados, aqueles que vão se formar com um olhar diferente. Nós somos formados para o litígio, né, Patrícia? Isso a gente sempre fala, né? Eu queria aproveitar esse momento e citar aqui o Dr. Ricardo Dornelles, que está participando da nossa live, e que é da comissão aqui na nossa OAB, e foi um grande incentivador, inclusive da formação aqui, depois eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso também, de servidores em Porto Alegre, em convênio com a nossa OAB, para a mediação e conciliação, porque a nossa formação, ela é uma formação voltada para o litígio, né? As nossas faculdades foram faculdades que nos ensinaram a litigar, né? A atuar no judiciário. E eu acho muito importante esse aspecto que tu está trazendo, né? De termos dentro das faculdades, dentro da formação jurídica, esse ensinar, né? Da conciliação e da mediação. Isso mesmo, eu acho que nós temos um caminho, né? Estamos num caminho de transformação, e só que, claro, depende de nós também estar sedimentando essa cultura. O processo civil, o processo judicial, ele trabalha normalmente com o ganha-perde, né? Se não há um acordo ao longo do processo, ou no início do processo, alguém vai perder, né? O autor, o réu, alguém vai perder e outra pessoa vai ganhar. Na mediação e na conciliação, a gente trabalha com uma ideia sempre de ganha-ganha, no sentido de se valorizar os ganhos, né? Porque o resultado ou a solução daquele conflito, ele é construído pelas partes, né? Então, é essa construção também com um terceiro imparcial, que é o mediador ou o conciliador, havendo aí uma pequena diferença que o próprio CPC faz, que as pessoas às vezes dizem, qual é a diferença da mediação para a conciliação, né? O conciliador seria alguém que sugere mais, que pode trazer alternativas para as partes, né? De uma maneira geral. Já o mediador é aquele que não vai sugerir, que vai ser mais neutro nessa mediação de conflito, né? Mas, de qualquer maneira, tanto um quanto o outro trabalha com a ideia do terceiro imparcial, que faz o auxílio das partes para a construção daquele acordo, né? Através do interesse das partes, da motivação, e não só daquela posição, que é a posição da briga do processo, né? Eu tenho razão, tu tem razão, não, né? E isso tudo, como depois eu vou falar um pouquinho, tudo através de um método, de uma metodologia, né? Não é algo empírico e não é algo intuitivo também, a mediação e a conciliação. Tanto a resolver o conflito e não o processo, né? Porque também é essa questão, né? Quando nós temos um processo tramitando, muitas vezes se resolve o processo, né? Mas a gente não resolve aquela situação que está ali posta, né? E aí, o Diogo de Figueiredo, ele tem uma frase, né? Que é muito melhor uma solução concertada ou um consenso do que uma condenação,
né? Muito melhor um acordo entre as partes do que uma condenação. E eu estou vendo aqui alguns alunos e alguns participantes se manifestando dizendo que fizeram essa cadeira na faculdade e que já tem outra visão, né? Que uma cadeira que nós não tivemos na nossa formação, né? Uhum. Na verdade, eu acho que essa mudança de cultura tem muito a ver com o que esses novos tempos estão nos chamando, né? O processo judicial, o poder judiciário, por uma série de razões, como eu disse antes, ele acaba sendo moroso e muitas vezes não entrega a solução. Aquelas pessoas têm uma sentença, uma decisão transitária em julgado, mas não tem a solução daquele conflito. Evidentemente que não é todo o conflito que pode ser mediado e conciliado. Há, sim, muitas demandas, muitos conflitos, melhor dizendo, controvérsias, que precisam ser levadas ao Poder Judiciário, né? Uhum. E aí entra um princípio também, que é o princípio da adequação, né? Então, o problema há que se fazer esse filtro, né? Mas, assim, a gente tem grandes avanços na legislação, grandes avanços. Até, assim, a Ada Pellegrini Grinover, que é a processualista, né? Ela cita o chamado microsistema da mediação e da conciliação, que abrangeria 3 grandes marcos assim regulatórios, que seria a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, lá de 2010. Essa resolução, então, ela trouxe princípios gerais e regulou a função do mediador e do conciliador, e trouxe uma obrigatoriedade para o próprio Poder Judiciário adotar como política permanente as soluções consensuais, né? Chamadas assim. Depois, logo em seguida, em 2015, né, um pouquinho mais adiante, a Lei 13.140 de 2015 é a Lei da Mediação e da Conciliação. E ela estabelece, então, a mediação e a conciliação no âmbito privado, entre os particulares, e a administração no âmbito da administração pública. Uhum. Então, acaba sendo também um marco assim de legislação no país. Uhum. O CPC... Fale. Não, pode falar, segue a tua linha da legislação. Só terminando aqui essas 3, o novo CPC é de 2015, mas ele entrou em vigor em 2016. E ele traz artigos importantes, assim, agora nós falando aqui da administração pública, que é o nosso enfoque. Ali o artigo 3º, como juízes, operadores do direito, advogados, magistrados, como incentivadores da cultura da conciliação, né, dos métodos consensuais. E depois um capítulo específico, lá no 165 até o 175, que fala dos conciliadores e dos mediadores. O artigo 174 do CPC, ele trouxe, né, digamos assim, uma ordem, um verbo cogente ali, que União, Estados, Distrito Federal e municípios criarão câmaras de resolução de conflitos no âmbito da administração pública. Uhum. Isso lá na entrada em vigor em 2016. E aí, então, de forma pioneira, com teu grande incentivo na época, né, Cristiane? Porque tu, à época, eras a procuradora-geral do município de Porto Alegre. Então, isso é importante a gente falar aqui. O município de Porto Alegre, então, criou a Central de Conciliação, né, através da Lei 12.003 de 2016. É isso que eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, de como se deu esse processo, como é que foi a nossa... Porque Porto Alegre tem uma tradição, na verdade, né, Patrícia, de conciliação, de negociação, né? Nós tínhamos, numa época em que nenhuma outra procuradoria tinha, a nossa junta administrativa de indenizações, não é? Então, isso lá no ano 2000, nós já tínhamos a junta, e era uma central, vamos dizer assim, que nós propusemos, né? E Porto Alegre foi pioneira nisso, né? De indenização por falha no serviço público, mediante um processo administrativo, mediante verificações internas, mas Porto Alegre já já tinha esse conceito, não é, de trabalhar a negociação ou de trabalhar a indenização administrativa por falha, né? E acho que a cultura da nossa procuradoria é uma cultura
também formada na negociação quando possível, né? Ainda que a gente não tivesse uma cultura geral de consensualidade ou de trazer, de tornar os conflitos menos, né, litigiosos, Porto Alegre tinha um pouco dessa cultura, tanto que a nossa junta administrativa de indenizações, ela continuou, né, na nossa central, e ela foi algo aqui, eu estou vendo aqui a Betânia, por exemplo, que fez parte, né, a Vanessa, que estava naquela época também na Procuradoria, foi inovadora, né? Foi algo que foi pioneiro, foi na época do Dr. Favreto, e que trouxe aí para a nossa Procuradoria uma outra visão, né, de indenização, de até tratamento, né, das falhas do serviço, né, da responsabilidade do setor público. Então, tudo isso, né, foi possível a gente também colher como experiência para poder colocar na prática a central de conciliação, né, Patrícia? Que aí sim, ampliamos o espectro, né, a partir das bases do CPC, porque o CPC veio com essa linha da conciliação também, né? E aí sim se efetivou aí um outro paradigma para o direito, né? Uhum. Não, isso mesmo. E, inclusive, assim, a JAI, né? A antiga JAI, Junta Administrativa de Indenizações, é de 1999, né, Cris? Então, tu vê como isso foi bem anterior a toda essa normativa aí que nós estamos falando, né? Mas, então, daí a Central de Conciliação, então, instituída pela Lei 12.003, ela cria, então, 3 câmaras, né? Cada câmara independente e autônoma entre si. São 3 câmaras que fazem parte da Central. Então, a Câmara de Indenizações Administrativas, a antiga JAI, né, que traz como princípio, porque a central, na lei, ela tem alguns princípios, dentre eles a aproximação do cidadão com a administração pública. E eu acho que isso a CIA faz, a Câmara de Indenizações Administrativas. Ela aproxima o cidadão, né? E nos aproxima também, né, Patrícia? Porque o procurador não tem aquela proximidade a Procuradoria não tem uma prestação de serviços direta ao cidadão, né? Desta forma a gente consegue prestar um serviço também, né? Aproxima, com certeza. Com certeza. Então, eu acho que isso materializa esse comando, né? E então o cidadão que tem o pneu furado no buraco, que a árvore caiu em cima do carro, em cima do imóvel, problemas de abastecimento de água, de roçada, capina, enfim, uma série de falhas, né, como tu bem disseste, do serviço público. Esse cidadão sabe que tem um lugar onde ele pode pedir a indenização, o ressarcimento material por aquilo. E ali nós temos um procedimento sedimentado, todas as câmaras têm um decreto próprio, né, que se regulamenta isso, com decisões fundamentadas, revisões, homologação do procurador-geral, até o efetivo pagamento, né. Isso também é uma ferramenta para o gestor, né, Cris? Porque está ali à disposição, né? Pode ser eventualmente se apontar quais os setores ou quais os locais que está havendo mais falha, poder consertar, isso também é algo que dá esse retorno, né? Uhum. Então, eu acho assim. Siga na ponta, né, Patrícia, também corrigir falhas no serviço, né? E eu queria aproveitar aqui para citar que está nos assistindo também a minha diretora da Escola Superior de Advocacia, a doutora Rosângela, que também é uma grande parceira nas questões de negociação, conciliação e mediação, né? Fez um curso excelente em Harvard. A Rosângela tem sido uma entusiasta desse tema, também com o Ricardo Ornelis na OAB, e junto com a nossa Escola Superior de Direito Municipal, né? E essa questão que tu trata, que tu trouxeste, eu acho bem importante, porque além de corrigir a falha no serviço, nós tivemos judicializar essas questões que passaram pela antiga JAI ou pela CIA, agora pela Central, elas, pela Câmara de Indenizações Administrativas, como falaste, o que foi judicializado foi muito pouco e foi ratificado pelo Judiciário, em sua grande maioria, ratificada a atuação da Câmara, né? Exatamente. Isso é importante dizer, porque eu, antes de estar agora na Central, eu estava na indenizações administrativas, que era o processo judicial. Uhum. Então, a gente via que
muito poucos entravam com a demanda judicial. Eles vão direto para a Câmara de Indenização porque sabem que tem esse contato direto com a administração e que ali é o fórum que eles podem resolver, né? Então, claro, eventualmente um ou outro, mas é muito pequeno o percentual de processos que são judicializados ou que se não conseguem obter na Câmara, vão para o Judiciário. E quando vão, normalmente, como tu dissesse, as decisões são ratificadas. Então, eu acho que isso racionaliza a questão dos litígios envolvendo a administração pública, reduz passivos também decorrentes de eventuais demandas coletivas. E então, assim, a Central, na verdade, criou as 3 câmaras. Depois nós temos a Câmara de Precatórios, conciliação de precatórios, que é uma câmara sazonal, né? Quando tem os credores, pagamentos de credores. E a Câmara que nós estamos falando aqui de mediação e conciliação, como uma verdadeira política pública assim, do município colocada, né, à disposição da administração para mediar os conflitos entre a administração pública, conflitos entre a administração pública e o particular, ou entre a administração estadual, municipal, federal, e aí é diverso, né? Então, concretizando então aquele comando lá do 174 do CPC que falou que os municípios criarão, né, as câmaras. Isso foi efetivado de forma pioneira no município de Porto Alegre. Porto Alegre foi precursor, né, nessa regulamentação, nessa criação de uma central. E com certeza, né, nós temos aquela questão também da figura, né, do procurador e da atuação do procurador na mediação, né, porque é tudo muito novo também para o advogado público, não é? No momento que ele vai atuar como mediador, no momento que ele vai atuar como conciliador, ao mesmo tempo ele é o representante do município, ele representa o município, né, na sua atuação, né? Ele é a parte na sua atuação, né? Mas o que eu acho que é bastante importante é dizer que com todas essas questões de dúvidas na formação e tal, Porto Alegre foi pioneira nessa criação da central e na implementação, né, Patrícia, dessas 3 câmaras, né? Com certeza. E a Câmara de Mediação e Conciliação, nós fizemos um convênio, né? Isso é um trabalho que começou lá, como tu dissesse, lá no embrião da JAI, depois passou agora para a Central, né? Tivemos, então, a continuidade das colegas, da doutora Carmen Petersen, a doutora Luciane Timers também, que antecederam ali, né? Tudo é uma construção, né? A gente vai... Coordenadora da Central, a Carmen, né? Então, na verdade, a gente vai construindo, né? E a Casa de Mediação, né? Doutor Ricardo Tornelles, então... fizemos um convênio para poder qualificar, né? Porque a mediação, como eu disse antes, ela não é algo empírico e também não é algo intuitivo. Ela tem uma metodologia própria e precisa da qualificação, né? De quem se dispor a atuar como mediador e conciliador. E fizemos, então, através desse convênio, uma parte teórica, né? Uma capacitação teórica. Estamos fazendo agora a parte prática. E temos mais de cerca de 15 mediadores cadastrados na portaria 029, agora da PGM de 2018. E são mediadores aptos a atuar nos processos de mediação e conciliação. Então, na verdade, o fazer a mediação, né, também é algo que qualifica, porque a gente pode, tendo tido a parte teórica, pode implementar as questões nas partes práticas, né? E, na verdade, assim, todos os princípios da mediação, que a lei lá, 13.140, trouxeram, oralidade, informalidade, isonomia das partes, a questão da autonomia da vontade, que eu acho um dos princípios mais importantes da mediação, no meu entender, a autonomia, porque é aquela coisa que se diz o empoderamento. Até não gosto muito dessa palavra, mas tu fazer com que as partes se tornem protagonistas da construção daquela solução. E aí eu vou dizer uma coisa, a administração pública muitas vezes acaba esperando a decisão do Poder Judiciário
A gente tem também muita judicialização de políticas públicas em algumas áreas, né? Infelizmente, isso acontece, porque em casos onde a mediação é possível, o gestor, e aqui eu estou falando da administração pública, ele tem que participar da decisão e da construção daquilo, daquele resultado, daquele acordo. Claro, sempre com o apoio, as partes que vão ser mediadas, elas vão ter, e é bem-vindo, a presença dos advogados de uma e de outra, né? Então, tu tens o mediador conciliador como um terceiro imparcial, tu tens as partes em conflito e tu pode ter, e sempre são bem-vindos, os advogados dessas partes, que vão dar o quê? Vão dar essa base legal, essa segurança jurídica, né, na construção de um acordo. Então, é sobre... Da figura do advogado também, né, Patrícia? Porque muitas vezes a parte não se sente tão segura, né? Ela se sente um pouco sem chão ali, porque é o poder público que está ali, né? Então fica aquela figura do Estado, né? E o advogado ele tem um papel importante, né, em garantir essa segurança, né, para a parte também. E tranquilizar no sentido do caminho que está sendo escolhido, né? Com certeza. Então, na verdade, o processo todo, né? A própria decisão informada, né? O mediador, ele a todo momento ele tá informando as partes todos os avanços ou os eventuais recuos que eles chegaram, né? No sentido, a gente fala, a sentença é algo que tu não sabe o que vai vir, né? Ela só tem, no limite dela está o pedido, né? Tá o pedido da petição inicial, mas enfim, não se tem ideia do que pode vir na sentença. E o acordo não, o acordo ele é construído. E isso faz com que a parte se comprometa mais na resolução, no cumprimento desse acordo, né, Cris? Porque se eu construir uma solução para o meu conflito, eu sou responsável por ele. Então, eu me comprometo, eu tenho mais chance de vir a cumpri-lo do que algo que eu não participei. Claro, é outro olhar também sobre esse acordo, né? Se eu participei, se eu contribuí, se eu conseguir tratar minimamente daquilo, eu vou ter um outro olhar para esse cumprimento, né? E o doutor Ricardo até coloca aqui que uma questão relevante é a confidencialidade e imparcialidade dos mediadores. Isso, bem lembrado, eu tinha notado, mas tinha me esquecido. Exatamente. Todas as informações que são compartilhadas numa sessão de mediação, a questão da confidencialidade é importantíssima, né? Exatamente por quê? Porque se trabalha com os interesses das partes, né? Não com as posições. E aí vai muito da questão dos sentimentos, das motivações. Muitas vezes, numa sessão de mediação, as partes falam coisas íntimas ou coisas, enfim, mais subjetivas, assim, mais do nível emocional. Então, isso é muito importante, isso tudo é combinado, né? É combinado no início, isso sempre é conversado com as partes. Então, a confidencialidade é muito importante, realmente, para o processo todo. A gente diz que no processo judicial a gente tem uma posição, né? Eu quero ganhar, enfim, eu tô certa por isso, por aquilo. E na mediação a gente vai nessa questão dos interesses, né? Que na verdade é aspecto mais subjetivo. E tu pode ter várias sessões de mediação, tu pode ter pré-mediações com uma parte, pré-mediações com a outra parte, depois as duas partes juntas, até se chegar ou não a esse termo de entendimento, né? Então, na nossa Câmara, esse termo de entendimento ele é homologado pelo Procurador-Geral para valer como título executivo, né? Extrajudicial. E, na verdade, seria o documento que formaliza a vontade das partes. E como é que tem sido essa aceitação, assim, dentro da Procuradoria, essa questão da mediação? A formação que é feita, ela é feita só por procuradores, tem servidores que também estão sendo formados, mediadores, porque eu acho que tem uma importância essa visão
mais ampla para a mediação, né, Patrícia? Não só do advogado, né, a ser formado para a mediação, mas também servidores que são de outras áreas, né, que possam trazer esse olhar de outras áreas também, né? Isso acontece? Isso tem acontecido? Isso é bem importante, Cris, essa pergunta, porque na verdade é super bem-vinda e eu acho que a mediação deve ter um olhar sistêmico do problema e deve ser multidisciplinar. Quando eu falei desses mediadores que a gente tem cadastrado no município, em qualificação e em informação através da Casa de Mediação, da OAB, eles são das mais variadas áreas. Nós temos arquiteto, temos assistente social, temos psicólogo, temos procuradores, enfim, e eu acho isso maravilhoso, porque é disso que a mediação também precisa, né? São servidores ativos, temos inativos também, né? De concurso superior, mas a área do conhecimento é diversa, não precisa ser necessariamente o advogado. Isso é importante, né? É muito importante, porque eu acho que demandam essa outra visão, né? De uma parte de outra área, né? Que não só o direito, né? Eu digo assim que a conciliação e a mediação, ela aparentemente parece ser mais trabalhosa, porque tem essa construção toda que eu falei. Então, às vezes, e isso acho que é da formação, é da cultura, né? Do que a gente recebeu na faculdade, do que a gente. Às vezes é preferível ir, e da vida também, né? É preferível ir por um caminho mais conhecido, né? Eu vou esperar o que o juiz vai decidir, eu vou fazer a minha defesa tem a ver com o fato, tem a ver com o direito, e vou fazer aquilo que eu sei, e depois o juiz é que vai decidir. Então, realmente, por um lado, parece mais cômodo, né? Porque a ferramenta que a gente tem e que a gente conhece é o processo civil. Por isso que é uma mudança paulatina, é uma mudança demorada, mas que a gente vê que está transformando. As pessoas que conhecem veem que é uma alternativa legislada, uma alternativa possível e uma alternativa que traz uma satisfação, principalmente, muito grande para as partes. O próprio CPC, como eu disse lá antes, no início, ele abre esse leque para os meios alternativos, ele abre o leque para a mediação, para a conciliação, para a arbitragem. Então, e estimula, né, no âmbito do Poder Judiciário, temos já há mais tempo os núcleos permanentes de conciliação, né? É justo. Isso. Então, na verdade, é um sistema que faz com que essa mudança de cultura, é muito recente tudo, se modifique. Principalmente, eu acho que as dificuldades da administração pública, elas vão ser dificuldades que a gente tem no geral com a administração pública, né, Cris? Que são alguns dogmas, assim, mais supremacia da vontade, disponibilidade ou não do interesse, questões sedimentadas, mas que a gente também vê muito avanço com uma modificação do direito administrativo, né? Da questão da consensualidade, enfim. Então, eu acho que a gente tem muito caminho e muita coisa para construir juntos. E, Patrícia, eu queria que tu nos falasse um pouquinho de exemplos, assim, né? Porque a gente tem tantos caminhos que a gente já seguiu dentro da Procuradoria, e tem exemplos que são muito emblemáticos, não é? A partir do momento em que nós adotamos a questão da conciliação, né, e da mediação dentro da Procuradoria, dentro do próprio município, né, do convencimento também dos gestores de que é um caminho que é menos oneroso para o município, que é menos oneroso para a administração pública, né? Ainda que talvez tu tenha que despender alguma quantia imediatamente, no futuro tu vai evitar todo o custo de um processo judicial, tu vai evitar uma sucumbência, né, que não é necessária, e tu vai trazer a satisfação, né, para aquelas partes que estão envolvidas naquilo ali. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os exemplos que nós podemos citar, que são exemplos de atuações efetivas, não é, no município de Porto Alegre.
A gente teve em 2017 um acordo bem grande no âmbito do Poder Judiciário, que foi os casos envolvendo o Arroio Feijó. Uhum. Então, o que aconteceu nesse caso? Lá, o fato foi em 2013, agosto de 2013, rompeu um dique de contenção das águas pluviais no bairro Sarandi. Então, o dique contém as águas ali, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada. O dia esse, 31 de agosto de 2013, era um dia que não chovia, não tinha tido enxurrada, foi uma madrugada do dia 31. Em princípio, ele se rompeu. Foram se buscar as causas, né? Esse dique era de responsabilidade do antigo DEP, né? Departamento de Esgotos Pluviais. Então, foram se buscar as causas desse rompimento. Muito se falou em fato criminoso, moradores ali de Alvorada, de Gravataí, que também tinham problemas de cheias ali nos seus municípios, teriam criminosamente feito o rompimento, mas de qualquer maneira, como tudo no processo civil resume-se à prova, isso não conseguiu ficar deduzido de forma clara. O fato é que as ações individuais, ou no máximo 2, 3 pessoas da família, começaram a chegar, a ser judicializadas, uma pedindo dano moral, dano material, uma, 2, 3, nós tivemos mais de 970 ações. Praticamente aí uma replicava a outra, mesmo objeto, mesma causa de pedir, só mudavam as partes. A grande maioria no Juizado Especial da Fazenda Pública, por ser uma alçada menor e um rito um pouquinho mais célere, né? Então aquilo ali começou a se avolumar e começamos a ter decisões desfavoráveis, porque a questão da prova, né, ou da causa, né, que a responsabilidade civil se resume à questão de nexo causalidade ou culpa, enfim, não ficou definida. E aí, de uma forma assim muito construída, porque tivemos também, isso é importante dizer, como eu disse antes, tudo é construído coletivamente, né? Não foi alguém que achou que tinha que se fazer um acordo, foi um convencimento de várias pessoas dentro da procuradoria, né? Tu estavas à frente como procurador-geral, as adjuntas, os demais colegas, enfim. E aí, então, se pensou, por que não fizemos um acordo? Para isso, a gente fez uma hipótese, como se diz, econômica para o município. Mandamos os processos para os nossos contadores para fazer uma estimativa de quanto o município pagaria em juízo, se as condenações se confirmassem do jeito que estavam indo, e quanto pagaríamos se passássemos uma régua e imaginássemos um valor X, né? Inclusive, eu acho que esse valor foi pedido para que o advogado das principais ações, que tinham muitas ações, fez uma proposta. E dentro dessa proposta, para menos um pouco, se passou uma régua. E aí, o que se tinha que fazer? Era um trabalho de fôlego, porque tinha que se chamar na central de conciliação esses advogados, mesmo que um seja, a maioria tinham outros advogados também, se chamar as partes para explicar como é que seria feito, se aderiram ou não ao acordo, porque aqui a gente trabalhou um pouquinho mais com uma conciliação, né, tecnicamente falando, e não Sim. com uma Não, mediação, porque o caso era mais apto a uma conciliação. E a questão é aderir ou não à proposta, né? Que é uma coisa perfeitamente possível, se vê muito no âmbito da administração pública. E, de fato, aí, então, olha, a economia era de mais de 9 milhões de reais com a feitura do acordo. a realização. Eram 970 e tantas ações e fizemos, então, acordo em 730. Esses acordos foram feitos com os termos de entendimento pela Central, pela Câmara de Mediação e Conciliação, e ainda homologados pelo Judiciário. Por quê? Porque a gente fez reuniões com o Ministério Público, com os juízes,
se construiu a melhor forma de conduzir isso. Além de, claro, fazer uma dotação orçamentária, né, Cris? Então, isso é importante que a gente fale, porque... Essa questão é importante, né? Principalmente porque a grande dificuldade, né, Patrícia, a gente está dentro da administração pública, né? Então, nós temos todo um caminho a seguir dentro da administração pública para conseguir viabilizar, né, qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de avanço nesse sentido, tem um caminho, porque a gente está tratando com dinheiro público, né? Então, tem todo um caminho interno que tem que se perseguir, né? E que também passa por um processo do procurador estar bem informado para isso, né? E bem informado, né? Bem calçado em avaliações técnicas, porque nós temos que ter avaliações técnicas, não é? Seja de contador, seja, enfim, da questão da situação neste caso aí que aconteceu, do rompimento em si, e uma avaliação jurídica de que este acordo efetivamente seria um acordo que traria vantajosidade à administração pública, né? E aí traçar aí percorrer os caminhos para chegar nesse acordo, né? Porque essa questão que tu fala da dotação orçamentária, porque esse acordo vai, por algum tempo, vai estar vigendo, né? Independente na verdade, sim, com certeza. Na verdade, final do ano, agora a previsão de término, foram 3 anos. Foi 2017, 3 anos, então dá agora no final do ano. Mas, de qualquer maneira, se isso não tivesse ficado combinado, né, sedimentado, de que aquela previsão, porque um pagamento, a gente fez parcelado esses valores, né? Então, precisava haver essa destinação específica da verba pública, né? Assim, questão de empenho, toda a questão. Então, isso é muito importante. E mostrou que é possível, né, Cris? Que é possível, que é trabalhoso do ponto de vista de que é um caminho diferente. Então, a gente, quando é uma coisa nova, a gente parece que tem mais trabalho do que o caminho que a gente já conhece, mas é uma coisa absolutamente possível, né? E só foi possível exatamente porque a gente tinha ali a estrutura, temos, né, a estrutura da central, a estrutura da Câmara de Mediação, agora em parceria com a Casa de Mediação da OAB, com a qualificação desses mediadores, né? Que é uma coisa que tem que ser constante para a vida. Não, o mediador, ele trabalha com pessoas, né? Então a gente precisa, as pessoas estão em transformação constante. Então, e aliás, como toda a área do conhecimento, a gente precisa sempre estar se qualificando. A questão da escutativa é uma coisa importante no mediador, né? Para poder saber restabelecer esse diálogo. Então, uma série de coisas que a gente trabalha. E a questão dos passivos de processos judiciais, que foi o caso do Arroio Feijó, é possível também em outras áreas. Claro, aí há que se fazer uma triagem e uma verificação do caso, né? Daí talvez seria mais uma questão de conciliação, mas de qualquer maneira tu também alcança a efetividade, alcança a resolução, né? Alcança todos esses ganhos. Um outro aspecto também, né, Patrícia, que é importante, porque tu tem 973 processos, ou nesse caso, 750 processos que conciliaram, como tu falaste, que vão deixar de estar ali numa equipe, que é a nossa Procuradoria Especializada de Indenizações, não é? E o procurador vai poder trabalhar em outros processos que efetivamente, né, a demanda é enorme, né, dentro do poder público, dentro das PGMs. O procurador vai poder trabalhar em outros processos com melhor dedicação, não é? Porque 750 processos, 730 processos já foram conciliados, né? Então a economia também para esse procurador, né, para o município não gastar, né, horas de trabalho em um processo conciliado e que gera uma economia enorme, né? Isso também é importante, né? O procurador com esse olhar, né? E esse é o grande desafio, penso eu, e a gente está quase nos encaminhando, tem que cuidar o tempo, eu te aviso para manter essa live, gravar ela, para todo mundo ter ela à disposição. Mas eu acho que essa é a questão também da gente ter nas procuradorias um desafio, não é, de implementar as centrais de conciliação, de implementar câmaras de conciliação, e o procurador tem esse dever, né, de mostrar ao gestor alternativas
de resolução de conflitos que não sejam só judiciais, para prestação de serviço também à população, né? Há tanto economia para os cofres públicos, que precisam dessa economia, principalmente hoje, e a gente aqui, nesse momento de pandemia, vimos acontecer várias negociações, porque contratos tiveram que ser renegociados, concessões revistas, não é? Editais revistos, né? Como também para o procurador, né? A hora de trabalho que não é gasta num processo que não tem necessidade, não é? Então, é uma economia para os cofres públicos e é uma prestação de serviços ao cidadão, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre a central de precatórios, porque nós tivemos aí também um chamamento de negociação que, primeiro, possibilitou, não é, as pessoas a receberem de uma forma mais rápida e gerou uma economia muito grande também, não é, dentro do município, né? A Câmara de Precatórios, embora seja sazonal, como eu disse, né? Ela é onde a gente mais vê essa questão da economicidade, né? Onde a gente mais visualiza, né? Até pelos valores envolvidos, né, Cris? O quanto é possível se resolver coisas que estão... Para quem adere, né? Para aquele que adere à conciliação... E aí eu me lembro da questão não é da autonomia da vontade, do querer estar ali na conciliação, né? Ninguém é obrigado a conciliar, né? Perdeu a palavra, mas eu vou conciliar tanto na seara do precatório quanto na seara do processo, enfim, eu vou mediar e vou continuar no processo se eu quiser estar ali, né? Isso é muito importante, não é algo imposto. Então, as pessoas vão aderir ou não, ou vão querer vir, se quiserem, podem esperar, receber depois, enfim, né? E essa questão dos precatórios, nós fizemos, eu me recordo, a doutora Betânia está nos assistindo, ela coordenou esse processo na última conciliação que foi aberta, e foram conciliados vários precatórios e gerando uma economia de 300 milhões quase. Ou, se eu não me engano, foi esse valor, a Betânia até pode confirmar, ela está nos assistindo, mas se eu não me engano, foi esse valor aí, não é? Para a economia dos cofres municipais. Então, são 300 milhões quase, ou 200 milhões, eu não me recordo bem, que o município vai ter, não é, para poder aplicar em outras questões, em outras políticas públicas que são necessárias, fazendo a conciliação, né? E esse instrumento é um instrumento importante de gestão também, né? Eu queria aqui cumprimentar também o doutor Pedro Alfonsin, que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB, que está nos assistindo. Obrigada, Pedro. E a Betânia está me corrigindo aqui, em torno de 120 milhões na última conciliação de precatórios. Então, 120 milhões não é um valor que satisfaz aquele que conciliou, porque ele está recebendo, vai receber o seu valor, e o município que vai deixar, né, de despender aí esse valor ao longo do tempo, né? Com certeza. Tu já, te encaminhando assim para o final, falasse um pouquinho, então, né, dessa tua experiência, como é que tu enxerga isso hoje dentro da administração pública, não é? Como é que tu enxerga o futuro para essa questão da conciliação e da mediação? Bom, o futuro eu enxergo muito promissor, né? E para isso, para ele ser promissor e para ele dar esses resultados, acho que cada um tem que fazer a sua parte. A gente tentando divulgar, né? E mais uma vez eu agradeço, então, essa oportunidade, porque as pessoas às vezes não sabem, o advogado, como eu falei, daquela formação tradicional, às vezes não sabe, dos benefícios e da satisfação, efetividade, enfim, que isso pode dar para as partes, né? E nessa linha assim de empatia, de colaboração, de consensualidade, de diálogo, que é algo que eu acho que os tempos atuais pedem para todos, né, Cris? Também. Diálogo. Eu acho que nunca se precisou tanto desses verbos assim, né? Dialogar, enfim. E na administração pública, eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que quando a ferramenta existe, que bom que existe, e a gente, na Procuradoria,
a porta de entrada diferente na Câmara de Mediação e Conciliação, a porta de entrada ela não é externa, como nas indenizações administrativas. Ou seja, é a casa visualizando o possível processo apto a mediar ou conciliar é que encaminha para a Câmara. Então, por isso que é importante a gente estar falando aqui. É importante o procurador ter essa noção e esse olhar para o processo, né? Porque ele pode detectar que ele está ali com um processo que é passível de uma negociação. Então, só um pouquinho, eu vou acionar a minha central de conciliação, vou submeter, né, isso à análise do gabinete para ver se é possível conciliar nesse caso e que vantagem teremos todos neste caso se houver conciliação, né? Acho que esse olhar do procurador, do advogado dentro da administração pública é muito importante, né? Isso, com certeza. A gente até, eu tive a oportunidade de participar de um congresso online, agora só pode ser online o congresso, né, de advocacia consensual. Então, falas hoje da advocacia 4.0, advocacia 5.0, coisas assim, né, avançadas, mas na verdade seria um pouco nessa linha de quebrar esses paradigmas assim da briga, do processo, né, do que a gente está tão acostumado. Então, eu acho que o caminho é muito promissor e a construção é de todos. Uhum. Então tá, Patrícia, a gente está bem no finalzinho aqui, faltam 2 minutinhos para a nossa live terminar, mas eu queria te agradecer pela disponibilidade em nome da nossa Escola de Direito Municipal. É um tema que nos é muito caro em Porto Alegre, como procuradores, é muito caro à sociedade porto-alegrense, eu tenho certeza disso. Nossos parceiros, a OAB, têm sempre nos incentivado e estando ali ao lado na formação. Os servidores dentro da administração pública também estão sendo formados para esse novo olhar, para essa nova cultura, né, da mediação e conciliação. E eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, por te disponibilizar a falar aqui conosco, te parabenizar pelo trabalho, a ti, a doutora Luciane, a doutora Carmen, que te antecederam desde a criação da central, aos outros colegas que acreditaram na Junta Administrativa de Indenizações, né? E a PGM de Porto Alegre, que tem esse olhar diferente, né? E que continue com esse olhar diferenciado para que a gente tenha aí vantagem para o município no sentido de resolução de conflitos, né, Patrícia? Isso aí. Então tá, muito obrigada. Então tá. Essa live vai ficar salva. Tá, a gente vai salvar aqui, todos vão ficar com ela disponível no Insta da escola. E na quinta-feira que vem, a gente se encontra, então. Eu quero agradecer aqui a todos que estão nos assistindo. Nós temos colegas procuradores, colegas da OAB, alunos, colegas procuradores que participam da central, que são formados, não é? Junto com a nossa OAB ali, para serem mediadores e conciliadores e que estão aqui nos assistindo. Parabéns a todos, parabéns, Patrícia, pelo teu trabalho e muito boa noite a todos. Tchau, tchau. Beijo.